Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Espero que o dia de hoje tenha sido um dia de bênçãos e de vitórias para a sua vida. Espero que o Senhor possa estar te abençoando de uma forma poderosa. Eu creio que Deus tem algo especial reservado para nós e que esse algo já está começando. As pessoas têm vivido um tempo de medo nesse tempo de pandemia, mas eu tenho crido que esse tempo é um tempo que o Senhor tem usado para nos forjar. Eu acredito que de alguma forma o Senhor tem usado esse tempo para nos preparar para um novo ciclo. Se você parar um pouquinho e pensar, a gente estava funcionando de uma determinada forma, até que veio esse vírus, até que veio essa pandemia, e nós paramos. Nós paramos, e isso quer dizer, espiritualmente, se você parar um pouquinho e tiver essa sensibilidade, você vai perceber que um ciclo chegou ao fim. Aquele ritmo que nós estávamos, aquilo que nós estávamos fazendo, um ciclo chegou ao fim. E quando o ciclo chega ao fim, tem novo de Deus. Quando o ciclo chega ao fim, Deus está preparando um novo tempo, um novo ciclo se inicia com coisas novas. A palavra do Senhor diz: e eis que tudo se fez novo. Eu quero que você vá nessa fé, eu quero que você acredite que esse novo tempo é chegado, eu quero que você acredite que esse tempo, a palavra do Senhor diz que todas as coisas vão cooperar para o bem dos que amam a Deus. Eu quero que você creia que esse tempo de alguma forma tem sido usado por Deus para nos ministrar, esse tempo tem sido usado por Deus para nos preparar para esse novo ciclo que inicia. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite nos fala um pouco sobre isso. Deus tem falado ao meu coração sobre essa palavra. Na semana passada eu até ministrei sobre ela no GC que nós tivemos aqui na cidade. E eu acho que para nós estarmos preparados para esse novo ciclo, é necessário que nós tenhamos a percepção da presença de Jesus nesse novo ciclo, nesse novo tempo, nessa nova estação. Nós entendamos que Jesus está presente, nós entendamos que Jesus está no comando, nós temos a percepção daquilo que vem ou não do Senhor. E essa palavra está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou esperar você encontrar aí na sua Bíblia. Lucas 24, 13. Que fala dos discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Daqui a pouco a gente volta para o texto. Por enquanto, até aí. Queridos, eu vejo... não adianta somente eu ver o Evangelho, aquilo que está na Palavra de Deus, aos olhos de um determinado tempo histórico. Não adianta necessariamente eu ver isso só dentro daquele contexto, daquele tempo. Porque a Palavra de Deus ela é eterna. Ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna. Céus e terra passarão e a Palavra de Deus vai permanecer. Eu tenho plena certeza que de Gênesis a Apocalipse, Deus tem o que falar conosco todo dia, e a palavra do Senhor é contemporânea, é moderna. Não tem livro mais moderno, mais contemporâneo do que a palavra de Deus. E eu vejo isso acontecer, isso que nós estamos vendo aqui, eu vejo isso nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que aqueles homens, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado. E imagina o choque para aqueles homens que caminhavam com ele. Imagine o impacto de tudo aquilo que tinha acontecido, do sofrimento de Jesus, da morte de cruz.
Imagina aqueles homens em especial que caminhavam dia a dia com ele, que sentavam na mesa com ele, que comiam com ele. Imagina de repente você olha e diz: o mestre não está mais entre nós. Imagina a dor que aqueles homens sentiram. Eu vejo como um estado de choque, de algo que não era esperado, apesar de que Jesus já dizia que ia ser sacrificado, que ia morrer, que ia ressuscitar. Mas nesse evento pós-cruz, aqueles homens caminhavam para um lugar chamado Emaús, era um povoado, e eles caminhando e não tinham outro assunto. Eles falavam sobre a morte de Jesus, a morte de cruz. Eles falavam sobre o mestre que não estava mais lá. O que seria da vida deles agora? O que eles iam fazer agora? Será que eles iam voltar a pescar? Será que cada um ia voltar para o que fazia antes? Que rumo a vida deles tomaria agora que Jesus não estava mais com eles? E eu vejo uma preocupação tão grande com essa situação, com esse problema, com a suposta ausência de Jesus, que a percepção, a sensibilidade daqueles homens os impediu de conhecer Jesus quando Jesus começou a caminhar com eles. O que isso quer dizer para mim? A palavra diz que eles vinham conversando sobre os fatos ocorridos e de repente Jesus chega. E Jesus pergunta para eles: e aí, o que está acontecendo? O que vocês estão conversando aí? Ele diz: ah, você não sabe não, que planeta que você estava? Mataram Jesus, mataram o Messias, mataram o Filho de Deus. Nós caminhávamos com ele, agora ele está morto. Eu acho que você é o único, no versículo 18 diz: eu acho que você é o único em Jerusalém que ignora os acontecimentos desses dias. E Jesus continua, Jesus não diz: que morto nada, mané, eu estou aqui. Não, Jesus começa a caminhar e a conversar com eles. E eles vão conversando, e vão e caminham, e nada deles conhecerem Jesus. Isso trazendo para os dias de hoje, querido, isso me traz uma dor muito grande, isso me traz uma aflição. Por quê? Porque, cara, tem muita gente nas igrejas, tem muita gente no Evangelho caminhando com Jesus. Isso é bom. Isso é bom. É bom, cara, caminhar com Jesus. É bom, irmão. Só que tem muita gente caminhando com Jesus que não consegue reconhecer quando Jesus se faz presente. Tem muita gente caminhando com Jesus que acha que as vitórias que conquistou são resultado do esforço do seu trabalho. Tem muita gente caminhando com Jesus achando que a prosperidade, o dinheiro, as conquistas, a sua família, tudo isso é resultado da força do seu braço ou da sua intelectualidade, da sua inteligência. Não é, querido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não temos ou somos coisa nenhuma sem ele. Tudo é por causa dele. Você tem sido abençoado, você tem sido curado, você tem prosperado, a sua família é uma família abençoada, você tem promessas, você tem vitórias, você tem conquistado. Seja grato. Palavra do dia: gratidão. Tudo isso é o Senhor que tem feito por você. Essas vitórias, essas conquistas foram conquistadas lá na cruz. Jesus disse: vai ter uns probleminha aí, mano. Relaxa. Se anima, porque eu já venci o mundo. Esse mundo que parece que vem me sufocar, Jesus já venceu. E tem muita gente caminhando com Jesus que não percebe a presença de Jesus em suas vidas. Tem muita gente caminhando com Jesus que não percebe Jesus na sua casa, na sua família. Não percebe Jesus na sua história. Tem muita gente caminhando com Jesus que não tem percebido que Jesus tem agido. Tem muitas pessoas caminhando com Jesus que não conseguiram ainda perceber que
os milagres que Jesus tem feito dia após dia, a proteção e a provisão do Senhor. Se você que me ouve, ninguém na sua casa se contaminou com esse coronavírus, você acha que é porque é por causa da sua máscara? Você acha que é por causa do álcool gel? Não, querido. É por causa do Senhor que tem guardado você, a sua casa, a sua família. Tem muita gente, cara, e o pior de tudo, tem uma galera que está dentro das igrejas, caminhando com Jesus. Por que caminhando com Jesus? Porque a palavra diz que se 2 ou mais estiverem reunidos, ele vai estar lá. Você está no culto, tem mais de 2 reunidos em nome dele, ele está lá então. Você está lá caminhando, pulando, cantando, dançando, ouvindo palavra, orando, fazendo tudo isso com ele. Só que completamente insensível à presença e à voz dele. A primeira vez que eu li esse texto, logo quando eu me converti, que eu comecei a ler, que eu disse... Aí eu comecei a ver, né? Eles estavam lá e Jesus chegou. Aí eu pensei logo, como novo convertido, eu pensei, os caras vão aqui reconhecer. Aí eu vi Jesus dialogando com eles. Aí eu pensei, não, Jesus está falando, eles vão conhecer pela voz. Eles não conheceram pela imagem, lógico. Era o Cristo agora glorificado. Mas eles não conheceram pela imagem. Eles não conheceram pela imagem. Eles não conheceram pela voz. Eles caminharam, eles trocaram ideia. E isso, se a gente espiritualizar um pouquinho mais, isso é o que? Oração? É eu caminhar com Jesus, eu trocar ideia com Jesus. O que é eu trocar ideia com Jesus? Eu falar com Ele, é o que nós fazemos hoje, é oração. Eles caminharam, eles trocaram ideia, eles fizeram oração. Mas eles não reconheceram Jesus. Eles não perceberam a presença de Jesus. Eles não perceberam a voz de Jesus. Aí a pergunta é, você tem conseguido perceber a presença de Jesus na sua vida? Ou simplesmente você tem caminhado com Ele de uma forma religiosa? Você tem conseguido perceber a presença de Jesus na sua vida? Ou simplesmente caminhar com Ele não é o suficiente para que você perceba que Ele está aí? Você tem conseguido ser sensível à voz do Senhor? Você tem conseguido ouvir Ele falar? Porque Ele fala, querida. Ele fala. Ele fala. Sabe naquele dia que você está aflito, que você está angustiado, que você vai para um canto, fica só e começa a chorar? Ou se isola de todo mundo e começa a conversar com Ele e dizer, Senhor, o bicho está pegando. Quando você menos espera, depois de tanta lágrima, depois de tanto você falar e pá e tudo, vem aquele conforto, aquele consolo no seu coração e parece que alguém está te dizendo, relaxa, essa história vai mudar, está tudo sob controle, fica de boa, vai dar tudo certo. É Ele. É Ele. Eu costumo dizer sempre, que bom que Deus ainda se interessa em falar conosco. Que bom que Ele ainda se interessa em nós. Mas tem muita gente caminhando com Ele sem reconhecê-lo. Essa passagem continua. Eles caminham, eles contam para Jesus o que aconteceu com Jesus. Eu imagino Jesus olhando e dizendo, sabe de nada, inocente, sou eu. Ele diz, quer dizer então que você não sabe? Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você estava onde? Todo mundo sabe disso. Então, eles não conseguem, depois de tanta troca de ideia, depois de tanto andar junto, eles não conseguem reconhecer Jesus. Isso é muito perigoso. Quantos anos você tem que você caminha com Jesus? Quanto tempo faz que você caminha com Jesus? Você consegue reconhecer Jesus na sua vida? Onde? Em que áreas da sua vida você tem conseguido reconhecer Jesus? Você tem conseguido ouvir a voz do Senhor ou é mais fácil ouvir quando o diabo fala? Porque o diabo fala, ele chega e diz para você, ele usa alguém ou ele vem na sua mente e ele diz, vai dar errado. Ele diz, deixa de ser bobo. Ninguém se importa com você, ninguém liga para você. Essa sua fé é em vão. O seu trabalho é em vão.
A sua busca por Deus é em vão. E a palavra do Senhor diz que nada daquilo que é feito para o reino, para o Senhor Jesus, nada daquilo que é entregue é em vão. Mas o diabo ele fala e muitas pessoas só conseguem ouvir isso. É mais fácil ouvir o que é ruim. Abreviando. Eles caminham e conversam. Caminham e conversam. Lá no versículo 28 a palavra diz: ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que fosse continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Os caras vinham trocando ideias, Jesus passou direto. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, porque é tarde já, o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando Jesus o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E nesse mesmo instante eles abriram os olhos e reconheceram Jesus. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Jesus falava da palavra, queridos, para eles. Jesus falava dos profetas para eles. Jesus estava pregando sobre o que é o Evangelho para eles. E eles caminhando junto não conseguiram reconhecer Jesus. Eles caminhando junto não conseguiram perceber que era Jesus falando. Aí de repente eles chegam no povoado, chegam lá na casa, e Jesus passa com quem diz: valeu, foi bom estar com vocês, #partiu. E eles dizem: não vai embora não, tá tarde já, olha aí, já tá escuro. Daqui a pouco o dia chega ao fim e não é bom, fica aqui com a gente, vamos comer alguma coisa junto. E Jesus diz: tá bom, já que vocês insistem, eu fico. E Jesus entrou na casa para ficar com eles. Queridos, eu vejo um Jesus que não desiste de nós. Um Jesus que, apesar da minha e da sua ignorância, apesar da minha e da sua insensibilidade espiritual, de esquecermos às vezes que Ele está no controle de tudo. Um Jesus que, apesar de nós às vezes não nos tocarmos que Ele está agindo, ou não nos tocarmos que Ele já agiu. Um Jesus que às vezes a gente não percebe que Ele está falando. Cara, eu tento ouvir Jesus durante o dia todo. Nem sempre eu consigo. Mas eu tento ouvir Jesus durante o dia todo. Você pode dizer: que mundano, desviado. Mas às vezes eu passo em algum lugar e tem uma música secular. Estou falando de música, tá bom? Música, não é esse lixo que tem por aí não. Tem alguma música secular tocando e às vezes eu escuto alguma mensagem que eu sinto, eu digo: Jesus está me permitindo ouvir isso para eu trazer alguma coisa para a minha vida, porque o Evangelho diz: retenha o que é bom. E às vezes eu passo e escuto alguma coisa tocando em algum lugar e eu digo: cara, isso é uma mensagem e Jesus está permitindo que eu escute isso, porque de alguma forma isso vai servir para mim. E serve, queridos. Às vezes Jesus fala com você através de alguém. Às vezes você está: poxa, eu não sei o que eu faço da vida. Alguém chega e diz assim: por que você não faz isso? Jesus mandou um recado, cara. Às vezes Jesus fala conosco através de uma música. Às vezes Jesus fala conosco através de um meme. Às vezes Jesus fala conosco através de uma mensagem, de uma reportagem. Ele é Deus e Ele fala com a gente do jeito que Ele quiser. E Ele usa muitas formas para falar com a gente. Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, mas Jesus está falando com você através de uma rede social, pela palavra dele. Será que você tem caminhado com Jesus, mas tem conseguido perceber Ele? Será que nesse seu tempo de caminhada com Jesus você tem conseguido ouvi-lo, entender que é Ele? Será que seu coração queima quando Ele
fala a respeito das Escrituras, quando ele fala a respeito das promessas, dos planos que ele tem para a sua vida. Sejamos sensíveis à voz do Senhor, queridos. E de repente Jesus entra naquela casa com aqueles homens. E eles vão comer. Cara, aí era os caras terem caído a ficha na hora. Jesus toma o comando da refeição. Ele pega o pão, como ele sempre fazia, e os caras ainda não perceberam que é ele. Eu acho que quando eles disseram para Jesus, você estava aonde? Você não sabe do que está acontecendo em Jerusalém. Eu acho que agora Jesus está fazendo, vocês estavam aonde, cara? Vocês não sabem que sou eu. E Jesus toma o comando da refeição, do tempo de refeição. Porque Jesus está no comando daquilo que nos alimenta. Jesus quer comandar aquilo que é alimento para nossas vidas. Aí Jesus pega o pão. Deixa eu ver um pão aqui, cara. Não tem um pão aqui não. Deixa eu catar aqui um pão. Tá aqui um pão. Não, pastor, isso é uma tartaruga ninja. Agora é um pão, tá bom? Santa tartaruga. Jesus pega o pão. Eu acho que, sei lá, eu penso que pelo jeito dele pegar o pão já dava para todo mundo entender. Vixe, é Jesus, cara. Isso só pode ser Jesus. Só que ele pega o pão, ele dá graças pelo pão, ele diz, Senhor, eu te agradeço por essa refeição. Mais uma vez ele ensina sobre gratidão. Ele parte o pão, mais uma vez ele ensina sobre comunhão. Aleluia. Ele pega o pão, ele dá graças pelo pão, gratidão. Ele parte o pão, comunhão. Ele dá a eles. Aí a ficha dos caras cai. Os caras olham e dizem assim, ninguém ora desse jeito dando graças pelo alimento. É ele. Aí eu imagino que começa aquele furdunço. Aí outro diz, cara, ninguém parte o pão desse jeito. Olha o jeitinho, o jeito de pegar. Eu estou dizendo isso aqui para você, mas eu estou aqui arrepiado. Esse jeito de partir o pão é dele. E Jesus deu o pão para eles, eles perceberam que era Jesus. Os olhos dele, a Bíblia diz, os olhos dele se abriram e eles o reconheceram. Isso é muito bom. Mas isso também traz outra conotação. Será que nós, por favor, preste atenção. Será que nós não temos conseguido reconhecer Jesus somente quando Ele nos dá algo? Jesus os fez companhia. Jesus caminhou com eles. Jesus conversou com eles. Jesus pregou, expôs as Escrituras para eles. Jesus decidiu ficar com eles. Jesus sentou-se à mesa com eles. Eles ainda não sabiam que era Jesus. Jesus tomou o pão. Jesus orou pelo alimento. Deu graças. Jesus partiu o pão. E depois que Jesus entregou o pão para eles, eles disseram, é Ele. E quando eles olharam, Jesus não estava mais ali. Jesus não foi só tirar uma onda com a cara deles. Deixa eu tomar uma água. Jesus se aborreceu e disse, esses caras são os burros. Agora que eles perceberam que sou eu, vou embora. Não. Jesus passou ali simplesmente para dizer, cara, eu estou aqui. Eu ressuscitei. A vitória que eu disse que eu ia conquistar para vocês, eu conquistei e eu vim aqui fisicamente mostrar isso. Eu apareci diante de vocês para vocês saberem que o seu Redentor vive e que Ele se levantou do meio dos mortos. Eles perceberam que era Jesus depois que Jesus entregou o pão. Eu tenho medo de não perceber Jesus, de não ter sensibilidade de reconhecer Jesus somente por meio daquilo que Ele tem nos dado. Será que eu só reconheço Jesus quando Jesus me dá algo?
aí eu sou grato. Mas será que no momento de dor e de perda, da caminhada para Emaús, falando sobre uma suposta derrota, que as derrotas acontecem na nossa vida, os tempos ruins, o dia mau, sempre vem, eu preguei sobre isso. Será que num contexto ruim, eu consigo perceber Jesus presente, eu consigo ouvir a voz dele? Ou será que só na mesa, quando ele me entrega algo, é que eu digo, esse aí é o meu Senhor? Eu quero que essa palavra fique guardada no seu coração. Eu quero que a sua oração seja: Senhor, me faz te conhecer, me faz te reconhecer. Me faz discernir entre a tua voz e a voz do mundo. Porque muitas vezes, queridos, existem portas que se abrem, existem oportunidades, existem conquistas que não vieram do Senhor. Algumas delas são do maligno. Às vezes o diabo te dá uma oportunidade de emprego para te tirar da igreja. Não que o seu emprego foi o diabo que te deu, tá bom? Ou se você trabalha um dia que tem culto. Mas às vezes o diabo te dá algo, prepara um banquete para te tirar da presença de Deus. É nessa hora que eu tenho que ter sensibilidade de chegar para Jesus e dizer: e aí? É o Senhor que está me entregando isso? Não consigo perceber. Fala comigo, Jesus, é o Senhor que está me entregando isso. Porque a palavra diz: o homem não receba nada se não vier do céu. A minha oração é para que você tenha olhos para ver o Jesus que age na sua vida, na sua casa, na sua família. O Jesus que está agindo na sua saúde, na saúde dos seus familiares. A minha oração é que você tenha olhos para ver o Jesus que tem agido na tua mesa. Jesus que tem colocado o pão na tua mesa, o alimento. O Jesus que tem aberto portas para você, que tem cuidado, provido um emprego. O Jesus que tem socorrido. A minha oração é que você possa conseguir ouvir a voz dele. Porque o mundo é fácil de ouvir, o mundo a gente está inserido nele. Você está dentro do mundo, o mundo grita, fala, e você ouve, nem que não queira. Mas Jesus está inserido dentro de você. Se ele falar ou gritar, você vai ouvir. Se a sua sensibilidade espiritual, que está aqui no seu coração, na sua alma, estiver ligado nele, porque ele está aqui dentro. Para ouvir o mundo, é só ouvir o que está ao meu redor. Toca aí um negócio mais barulhento aí. Faz um barulho aí, um reggae, sei lá, uma coisa que faz pegada. Qualquer coisa. Sons externos. Sons externos. Fácil de ouvir. Agora faz um bem suave, um dedilhadozinho bem leve. Jesus falando. Eu tenho que me desligar do que está ao meu redor. Eu tenho que esquecer da tartaruga ninja. Eu tenho que deixar de olhar para o copo d'água. Eu tenho que deixar de olhar para tudo. Muitas vezes eu preciso fechar os meus olhos para não ver nada que está ao meu redor. Preciso fechar os meus olhos. Muitas vezes eu tenho que baixar minha cabeça. Isso não é religiosidade. Eu tenho visto muita gente dizer: você não consegue adorar a Deus de olho aberto. Eu adoro a Deus do jeito que eu quiser, cara. Deixa a pessoa adorar. O que importa é que ela adore. Ele tem que ser adorado em espírito e em verdade, com o olho aberto ou fechado, sentado ou em pé, deitado ou correndo, fazendo o que você quiser fazer. Mas para ouvir o Senhor, que é suave, que é leve, eu preciso estar conectado com o que está dentro de mim. O mundo vem de fora e fala, e eu tenho que ouvir. Mas para ouvir o Senhor, eu tenho que viajar para dentro de mim. Fechar a porta do quarto. Que a Bíblia diz: o Senhor que te vê em secreto. Ele me vê em secreto quando eu estou orando, mas Ele também te vê em secreto quando você está fazendo o que não deve. Porque Ele está aí em você. A minha oração é que você consiga... A minha oração é que você consiga ver Jesus presente em sua vida. E que você consiga ouvir a voz do Senhor. Essa voz suave. Esse som dedilhado que toca dentro da sua alma. Vamos orar juntos, queridos? Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que
que nos faça ter sensibilidade à presença dEle. Vamos pedir ao Senhor que na caminhada com Ele, não seja só uma caminhada, a gente caminhe entendendo, percebendo que Ele está ali, é Ele que está falando. Que a gente possa caminhar entendendo que Ele ainda se interessa em nós, em falar conosco, em caminhar conosco. Que mesmo quando a gente não conhece ou reconhece Ele, Ele continua conosco. Eu sempre costumo dizer, se você perguntar quem tem Deus, todo mundo vai dizer que tem Deus. Mas Deus tem você. Ai, eu tenho Jesus na minha alma. Aleluia. Jesus tem você, Jesus pode contar com você. Você ouve, pelo menos quando Jesus fala, você percebe que Jesus está presente. Você percebe Jesus agir. Você consegue perceber o que Jesus está fazendo. Você consegue entender aquilo que eu falei no começo da palavra. Você que está chegando agora, depois você assiste tudo. Você consegue perceber que um novo ciclo que Jesus está iniciando, um novo ciclo que você viveu um determinado estilo de vida, um determinado tempo, até o período pré-pandemia. Depois você ficou guardado, escondido e resguardado para se preparar, para Deus te preparar, para o Senhor te preparar para um novo ciclo. Porque um novo ciclo está começando. O pós-pandemia está chegando. E é o tempo de colocar em prática, porque todo esse tempo que nós ficamos de molho, o Senhor caminhou conosco e falou conosco. Será que nesse período de quarentena, que parece que não acaba nunca, é para ser 40 dias, parece um deserto, meu. Era para ser 40 dias, parece que é 40 anos. Mas será que a gente consegue perceber Ele caminhando conosco? Será que nós conseguimos ouvir a voz dEle nesse tempo? Porque o novo ciclo está iniciando. Com o novo plano de Deus. Com a nova estação. Você conseguiu ouvi-lo? Para você pôr em prática aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que aconteça para essa nova estação. Vamos orar e pedir ao Senhor, peça ao Senhor na sua oração: Senhor, me dá sensibilidade espiritual. Eu quero te conhecer e te reconhecer, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te oramos por cada vida que nos acompanha agora. Nós te oramos, ó Deus, por cada uma dessas pessoas que está aqui conosco, por cada um daqueles que ainda vão ver esse vídeo, vão assistir essa palavra, vão receber essa palavra do Senhor, vão receber essa pregação, essa ministração, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo encontre neles a graça suficiente para entender aquilo que o Senhor quis dizer para nós nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos faz capazes de perceber, em meio à caminhada com Ele, nos faz perceber que é Ele, que Ele está conosco, nos faz perceber a presença dEle em cada detalhe das nossas vidas. Nos faz entender, Senhor, a presença dEle, nos faz ouvir a voz dEle, nos faz reconhecê-lo, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e que nós não sejamos aqueles que só vão realmente reconhecer o Senhor depois dele sentar na mesa, tomar o pão da graça, partir e nos entregar. Que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que conhecem o Jesus somente quando Ele estende a mão e nos dá algo. Mas que nós possamos conhecer o Jesus que caminha conosco nos mais diversos momentos, nos mais difíceis momentos, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação. Ele caminha conosco, Ele fala conosco. Que nós tenhamos essa percepção, nós consigamos conhecer, reconheçamos e prossigamos em reconhecer o Senhor. Essa é a minha oração para a sua vida, meu querido, nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, as tuas finanças. Mas acima de tudo, eu oro para que Deus abençoe a tua espiritualidade. Eu oro para que Deus abençoe a tua alma, o teu espírito, a tua conexão com Ele.
Que essa conexão seja estabelecida e fortalecida a cada dia. Que essa semana seja uma semana do agir de Deus. Que essa semana seja uma semana da presença de Deus, do ouvir a voz de Jesus, do caminhar com Ele. E também da comunhão e do pão, do alimento recebido da parte do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que você esteja sensível a tudo aquilo que Ele está fazendo nesse novo ciclo que se inicia. Você esteja sensível à presença, à voz e ao agir de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz um favor para mim, compartilha essa palavra com os teus amigos, com a tua família. Está aí no Instagram, Bill One Church, e no YouTube. E se você, vou te dar uma dica aqui rapidinho. Se você gosta de passar o dia aí escutando um louvor, uma adoração ao Senhor, nós temos a Bill One Radio, é a nossa rádio online, a nossa web rádio, que você pode procurar ela na internet, você vai encontrar lá se você colocar Bill One Radio, ou você pode baixar o aplicativo chamado Radiosnet, aí você coloca lá Bill One, B-E-O-N-E, Beone, se escreve, Bill One, vai estar lá a rádio, você vai ter o dia 24 horas de louvor, à noite agora, de segunda a sábado, a gente está tendo de 8 da noite às 3 da manhã, a gente está tendo um programa que é o Flashback. Só aqueles louvores mais antigos, como dizia aí a vovó, só o zino. De 8 às 3 da manhã é o zino. Bota lá que você vai ouvir lá, aí você pula, você rodopia, você faz tudo isso. É brincadeira, tá bom? Mas você pode fazer se você quiser. O Espírito do Senhor é a liberdade. Mas 24 horas no ar. Você coloca lá, baixa o aplicativo do seu celular, Radiosnet. Baixa lá você procura Bill One, B-E-O-N-E. Se você quiser se lembrar desse nome em português, você lembra de Beone. Bill One. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe, que nós possamos voltar de forma presencial. Mas que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, percebendo que Jesus está presente. Fica na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.